Hey, daqui é o Pedro Constantino do Cool Vibes e hoje vou-te falar sobre as principais fases da transformação e evolução de consciência. No caminho de evolução há um certo número de fases pelas quais todos temos de passar se queremos atingir os níveis mais elevados e se queremos sair do nível em que nos encontramos no momento. As fases não podem ser saltadas nem evitadas, todas elas são essenciais. Claro que eu vou partilhar apenas as principais e de uma forma geral, pois entre cada uma há dezenas ou centenas de coisas a ter em conta e a dizer. Este é um pequeno mapa de orientação para a pessoa estar mais consciente da fase em que se encontra e talvez de qual é o passo mais importante que tem que dar a seguir. A primeira fase de transformação eu chamo-lhe de auto-honestidade. Claro que o nome não é meu, ela sempre se chamou assim, mas eu gosto de lhe chamar auto-honestidade. Faz sentido para mim chamar-lhe auto-honestidade. É mais claro. É, e na fase da auto-honestidade é quando a pessoa. É a primeira fase de todas. E é quando a pessoa olha para ela própria e admite pela primeira vez os seus aspectos negativos e os seus defeitos. Ao contrário do que sempre fez antes, que foi escondê-los, reprimi-los, fingir que não os tem, esquecê-los, projetá-los para o exterior, ver esses aspectos negativos e defeitos em todos os outros à sua volta, menos nela, o que é sempre cómico, etc. Portanto, nesta primeira fase, chamada auto-honestidade, a pessoa enfrenta o seu lado mais negativo, admite-o, aceita-o e decide trabalhar com ele, em vez de contra ele. Então o que acontece é que a pessoa tem um determinado sofrimento na vida e gostaria que esse sofrimento desaparecesse. Esse sofrimento está numa determinada área da sua vida e ela gostaria que isso mudasse. E então ela percebe-se de que há um sofrimento em relação a uma área da vida ou a várias. E ela quer mudar isso. Inicialmente, o ego e a mente fazem com que a pessoa chegue à conclusão errada de que é o mundo que está mal. Eu sou vítima do mundo, é o meu patrão que é mau, são os meus colegas que são maus, são os meus amigos que são maus, são as minhas amigas que são más, é a minha namorada ou namorado que é mau ou má. A pessoa coloca a fonte, a origem do problema no exterior. Ou seja, este problema que eu tenho, este sofrimento que eu experiencio é causa ou é causado por esta pessoa ou por esta situação. E então a pessoa durante anos e anos, ou talvez mesmo vidas, pensa que a solução para o seu sofrimento ou problemas está na mudança de algo exterior. Portanto, ela está bem, é um ser humano perfeito, mas este problema ou este sofrimento que ela experiencia tem que ser eliminado através de mudança
dos outros. Se os outros fossem diferentes, se a vida profissional fosse diferente, se esta pessoa não tivesse dito aquilo, se esta pessoa não tivesse feito aquilo. Então ela coloca fora de si a origem e a solução para o problema e o sofrimento que a experiencia. O que é uma conclusão errada. Porque se, por exemplo, não estamos satisfeitos com a nossa vida amorosa, seja porque não conseguimos ter ninguém, ou porque as pessoas que temos nos fazem sofrer e não nos deixam satisfeitos, o problema não está nelas, está em nós. E então, nesta fase da auto-honestidade, a pessoa, pela primeira vez na vida, olha com honestidade para ela própria e vê que, afinal, ela é a causa do problema e do seu próprio sofrimento. E então ela admite: sim, eu minto. Sim, eu tento manipular. Sim, eu passo a maior parte do tempo triste. Sim, eu passo grande parte do tempo em estados de ódio e raiva. Sim, eu sou incapaz de amar. Eu não sei o que isso é. Sim, eu tento manipular e controlar os outros, que é um dos grandes problemas. Sim, eu não tenho esta qualidade. Sim, eu tenho este defeito. Portanto, a pessoa admite ela própria, começa por admitir ela própria: eu é que estou mal, eu é que tenho que mudar para que a minha realidade do dia a dia mude. Claro que no desenvolvimento pessoal, aprendendo certas técnicas ou ferramentas de escrita de objetivos e práticas relacionadas com o alcance de objetivos e o ter sucesso, em que se consegue ganhar mais dinheiro ou conseguir o carro dos nossos sonhos, etc. Estas questões interiores nunca são abordadas, porque se a pessoa é insegura, passa muito tempo num estado de medo e preocupação, ela pode escrever 1000 vezes o objetivo que era o carro novo e conseguir o carro novo. Isso apenas significa que ela, em termos de práticos e de saber, ela descobriu como alcançar esse carro, mas interiormente ela continua a mesma pessoa. Portanto, é preciso ver que há um desenvolvimento que tem mais, do qual se encontra mais vestígios no exterior da pessoa, e esses são mais superficiais e não ajudam o pessoal a alcançar felicidade nenhuma. E há outro em que há uma transformação interior e de facto tudo muda na forma como a pessoa experiencia a sua vida e a realidade. Portanto, auto-honestidade. Sim, eu tenho medo. Sim, eu preocupo-me com muita facilidade. Sim, eu sou orgulhoso. Sim, eu sou arrogante. Etc. Portanto, a pessoa admite ela própria e aceita que tem esses defeitos. Porque na sua essência não há mal nenhum em se ter esses defeitos. Ter defeitos não é razão para a pessoa ter que ser castigada, ou sentir vergonha, ou sentir-se sem valor. Isso é um erro comum que o ego nos faz cometer. Portanto, começamos pela auto-honestidade. Sim, eu tento manipular e controlar as pessoas através de pequenas mentiras aqui, pequenas mentiras ali. Sim, eu só quero saber de mim e das minhas emoções, do que eu sinto. Só quero saber de mim, da minha vida e dos meus problemas. E eu uso os outros para me aliviar, sentir um pouco melhor, etc. Sim, eu sou egocêntrico. Portanto, é admitirmos a nós próprios os nossos defeitos.
É fácil dizermos ao mundo: ninguém é perfeito. Pois eu não sou perfeito. Porque essa linguagem é muito geral e vaga. Não toca na ferida. Portanto, isso é muito fácil dizer. Para uns certos níveis de consciência muito baixos, isso é difícil dizer, mas digamos que para a pessoa comum há uma certa facilidade em dizer isso, porque não toca na ferida, é demasiado vago. Ninguém é perfeito. Ok, mas em que é que a própria pessoa não é perfeita? Qual é a verdade? O que é que ela tem que enfrentar? O que é que ela tem que admitir aos outros? Então surge humildade. Com humildade a pessoa admite: eu sou imperfeita porque eu tenho esta questão em mim que são negativas, são defeitos. Eu tenho que tratar disto para sofrer menos, para ser uma presença mais agradável para os outros, para poder ser alguém que contribui para as suas vidas em vez de ser alguém que lhes retira energia e que os usa para benefício próprio, de formas subtis e invisíveis. E eu não sei. Portanto, a pessoa vai largando aos poucos o orgulho e a arrogância que são características do ego. Portanto, ela admite que ela é a causa dos seus problemas e não os outros. Admite que tem certos defeitos e aspectos negativos. E admite que não sabe. Eu não sei como me sentir feliz na vida. Eu não sei, eu não faço a mínima ideia. Eu preciso de ajuda. Com esta auto-honestidade e humildade, chega-nos a autenticidade. A pessoa passa a ser ela própria, a funcionar através dos seus defeitos e aspectos negativos, dos seus impulsos, sem os reprimir, sem os ignorar, sem os esconder. Ela passa a ser ela própria. É como aquele criminoso que admite que é criminoso. Ele não esconde a ninguém que é criminoso. Ele não finge que não é criminoso. Ele não finge que não sente o impulso de roubar ou fazer mal. Ele simplesmente segue os seus impulsos e diz a verdade sobre quem ele é. Claro que o nível de consciência é baixo e não é benéfico nem para ele nem para os outros, mas é uma expressão de autenticidade. Quando a pessoa é ela própria, isso significa que ela não esconde impulsos, que diz sempre a verdade sobre ela própria, admite os seus defeitos, admite que errou e não tenta colocar nenhuma máscara nem manipular a ideia ou a imagem que os outros têm dela. Simplesmente ela é ela própria, despreocupadamente, com os seus defeitos, com as suas qualidades. Isso só é possível quando primeiro há uma fase de auto-honestidade e de humildade, em que a pessoa deixa o seu orgulho e arrogância para trás, o melhor que pode, o melhor que consegue, para admitir a si e aos outros que, sim, eu não sou tão fixe, tão esperto, tão superior, tão inteligente, tão importante, tão especial, tão forte, tão poderoso, como eu pensava. Na verdade, eu não sei nada e eu preciso de ajuda. Então a pessoa começa por aí. Por exemplo, o homem que se sente nervoso ao ir falar com uma mulher bonita que gostaria de conhecer. Para ele ser humilde e autêntico, ele não pode esconder à mulher que se sente nervoso. Portanto, ele começa por aí. Porque não tem mal nenhum sentir-se nervoso. Não há mal nenhum em ter defeitos. Isso não é razão para se ter vergonha ou ser castigado. Isso é ridículo. Okay? É muito mais importante
admitir-se os defeitos e os estados negativos que se experienciam no momento em que se está a experienciá-los é muito mais importante e poderoso em termos de transformação e evolução do que esconder com vergonha que se sente nervoso ou que não se sabe algo ou que se mente aqui e ali para parecer uma grande coisa quando nunca se parece que isso é uma grande coisa. Isso está sempre ao de cima, acaba sempre por ficar para fora. Portanto, auto-honestidade e humildade, que traz autenticidade. A autenticidade é a fase em que a pessoa é ela própria despreocupadamente. Os defeitos vêm cá para fora, as qualidades vêm cá para fora, a pessoa faz aquilo que gosta, diz aquilo que pensa, diz sempre a verdade. É ela própria. Ela própria. Bom, claro que se ela for mentirosa, ela vai mentir, mas ela admite que mente, ou admite que mentiu. O que a torna honesta, que é curioso. Claro que há coisas que são impossíveis de ser quando se começa a ser humilde e autêntico. A desonestidade deixa de ser possível, obviamente. Com a autenticidade vem a vulnerabilidade. E a vulnerabilidade é quando a pessoa, no momento, admite que se sente mal, que tem uma preocupação, que não sabe algo, que não percebe nada acerca de algo, que errou. É quando a pessoa admite aquilo que é mais difícil de admitir, para o orgulho, para a arrogância, que é: eu não sou bom em algo. Aliás, eu sou uma desgraça aqui neste aspecto da minha vida. E então a pessoa demonstra e expressa aquilo que sente, que é, que pensa, que são aspectos que ela sabe que não a vão tornar numa vedeta ou numa espécie de ídolo dos outros, que ao as partilhar ela sabe que a probabilidade de rejeição será maior, mas ela escolhe alinhar-se com a verdade. E essa é a próxima fase não é a próxima fase, é o que engloba isto tudo, chama-se isso integridade. A pessoa íntegra alinha-se com a verdade e tudo que não seja verdade não lhe interessa absolutamente nada. Portanto, se algo não é verdade, ela não o segue. Se ela sabe como expressar algo que é verdade agora, ela não vai escolher escondê-lo ou distorcê-lo ou expressar outra coisa que não é verdade. Portanto, ela está sempre vulnerável. Isto está tudo ligado. Vulnerabilidade é muito semelhante à humildade. É praticamente a mesma coisa. A pessoa admite o seu lado negativo, os seus aspectos negativos no momento. Portanto, ela não se finge forte, ela não se finge fixe, ela não se finge superior e esperta, ela não se finge muito adulta e séria e agora só pensa em coisas importantes, portanto não posso dizer piadas. Não posso divertir, não posso brincar. Portanto, na vulnerabilidade a pessoa diz: eu tenho medo disto aqui. Sinto-me nervoso. Eu estou preocupado. Etc. Portanto, ela partilha o seu lado mais frágil, mais fraco, mais negativo, os seus erros, os seus arrependimentos, etc. Isto tudo só é possível através de coragem, e coragem é funcionar através do medo. Aqui é o medo de ser visto pelos outros como sem valor, fraco e não desejado.
são o oposto do orgulho e da arrogância. Portanto, o ego impede a pessoa de ser autêntica, humilde, honesta, vulnerável, íntegra. O ego impede a pessoa de se alinhar com a verdade, porque a maior preocupação do ego, o melhor que o ego consegue experienciar é orgulho. É a sensação de eu tenho valor, eu sou o maior. Eu sou fixe, eu sou esperto, eu consigo, eu sou o maior. O que é uma espécie de autoestima e confiança não íntegros. Autoestima com A pequeno e confiança com C pequeno. E exclui os outros. Portanto, aqui o ego só quer saber dele próprio. O ego, por definição, não tem capacidade para querer saber dos outros, para ter consideração pelos outros. Se uma pessoa tem verdadeira consideração por alguém, isso significa que ela transcendeu de certa forma alguns aspectos do seu ego. O ego em si não tem capacidade para isso. Só tem capacidade para pensar nele próprio, na sua sobrevivência. E ele sabe que o orgulho, ser visto pelos outros como muito bom, como o maior, ser adorado pelos outros, aumenta as suas probabilidades de sobrevivência. Então é por isso que ele o faz. É por isso que ele é arrogante, que ele quer ter o título, ser o campeão, ser visto como o maior. Ser sempre visto como aquele que tem qualidade, que fez a coisa certa, que disse a coisa certa, que teve sucesso, que conseguiu. Só que ao fazer isso, ele tem que esconder os seus aspectos negativos, os seus defeitos, porque não tem nada a ver com essa imagem falsa de perfeição. E todos têm esses defeitos e aspectos negativos. E o mais difícil é admitir isso a nós próprios e a partilhar isso com os outros. Mas depois de vir a coragem de ser visto pelos outros como fraco, como não desejado, como sem valor, que não, isso nunca acontece, a não ser pelos não íntegros, pelos egocêntricos, o que também não interessa. Depois disso, a pessoa sente-se livre para começar a entrar na próxima fase, que é a fase de ação positiva no mundo. Portanto, a pessoa torna-se pela primeira vez verdadeiramente positiva. Aqui, ao transcender o orgulho, ao começar a não dar importância e atenção aos impulsos do ego de orgulho, de querer alimentar e defender o seu orgulho, de ser visto como o maior, a pessoa sente-se livre e capaz de ter uma ação positiva no mundo. Há certos defeitos e aspectos negativos que começam a dissolver-se, começam a desaparecer e são substituídos por qualidades e aspectos positivos. E a pessoa torna-se capaz de ação positiva no mundo. O que é que quer dizer ação positiva no mundo? Significa realizar sonhos, seguir paixões, contribuir para o mundo e para os outros. Ser alguém que começa a ter consideração pelos outros, que faz coisas que não têm só a ver com beneficiar ela própria, beneficiar-se, seja mentalmente, emocionalmente, fisicamente, seja alimentar ou defender o seu orgulho, ter razão, o ganhar, mas tem a ver com satisfazer os outros, ter em consideração a alegria, a satisfação e a felicidade, o bem-estar, o estado dos outros. Sem nunca se desalinhar com a verdade pelos outros. Ou seja, a pessoa íntegra não se vai desalinhar com a verdade para satisfazer alguém que não é íntegro. Ok? Portanto, esta contribuição é sempre feita através de integridade. Portanto, não há manipulações ou controlos ou mentiras para ajudar ou contribuir para a vida, seja de quem for. Até porque isso é desnecessário. E a melhor ajuda vem de uma atitude íntegra e não de uma atitude não íntegra. Portanto, seguir paixões, ter interesses na vida,
Começa a ver algo fora da pessoa que a apaixona e que a atrai. E eu percebi uma coisa há pouco tempo, que nunca me tinha percebido antes, que é porque é que certas pessoas não têm interesses e paixões na vida e outras têm? Porque é que há pessoas que têm um e basta um, não é preciso ter mais, basta um, algo que as apaixona imenso e elas adoram fazer aquilo e a sua vida gira à volta daquela atividade ou tema, e há outras que não têm. Porquê? Se todas são livres de gostar de coisas e de as praticar pouco ou muito, conforme as suas possibilidades, mas uma paixão pode ser olhar para as nuvens. Qualquer ser humano pode fazer isso. Nenhum ser humano é impedido de olhar para as nuvens e de olhar para as nuvens com paixão. Mas porquê? Porque é que uns têm e outros não. É simples. Nenhuma pessoa egocêntrica tem paixões e interesses na vida. Verdadeiras paixões e interesses na vida. Não tem. Porquê? Porque para a pessoa egocêntrica, o único interesse e paixão que ela tem na vida é ela própria. São os seus pensamentos, são as suas emoções, é a imagem, a ideia que os outros têm dela. É a sua vida, os seus problemas, o seu corpo, etc, etc, etc. É só ela. Os únicos interesses e paixões que ela consegue ter na vida. Quando a pessoa começa a transcender o egocentrismo, ela começa a conseguir olhar à sua volta e apreciar o que está fora dela, que não tem nada a ver com ela, com o seu corpo, com as suas emoções, com os seus pensamentos, os seus problemas, e conseguir apreciar esses temas e atividades e praticá-los pelo prazer de os praticar apenas, e não porque ela pode conseguir obter algo para ela através dessa atividade ou tema. Então é essa a grande razão. A pessoa que não tem interesse ou paixões na vida é, por definição, uma pessoa egocêntrica. Não consegue ver nada com interesse fora dela. O egocentrismo também não é um crime, não é um pecado, não é errado, não é mau, não é algo de que nos devemos envergonhar, não é algo pelo qual devemos ser castigados. É simplesmente do nível de consciência, do reino animal. São todos os impulsos que nos ajudam a sobreviver. Qualquer animal tem impulsos egocêntricos porque sem eles não conseguiria sobreviver. Não iria querer saber dele próprio para ter que fazer aquilo que tem que ser feito para se manter vivo. Claro que o egocentrismo traz alguma satisfação e prazer até certo ponto, mas porque não tem os outros em consideração, é muito fechado sobre si próprio, não consegue ser feliz, consegue apenas estar vivo, manter-se vivo, através de tudo aquilo que conseguir usar. É por isso que não é íntegro. Há, claro, formas íntegras de sobrevivência, de ganhar a vida, de nos mantermos vivos. Só que o ego nunca as experienciou, não tem capacidade para as experienciar, e é a pessoa, o ser, que tem que transcender o ego para as descobrir, experienciar e ver que é uma perda de tempo, o egocentrismo. A pessoa continua a ter-se em consideração, continua a tratar da sua vida e sobrevivência, e falo ainda melhor nos níveis mais elevados, não egocêntricos, do que no nível apenas egocêntrico. Depois da ação positiva no mundo, a pessoa ter feito isto e aquilo, começa a existir uma compreensão da verdade do que a rodeia. A pessoa vem do ter, portanto o egocentrismo faz com que a pessoa queira ter isto, ter aquilo, seja objetos, portanto o materialismo, seja ter um título, determinado título, ser visto de determinada forma, ter a atenção dos outros, ter este amigo, ter aquela namorada, ter o dinheiro, muito dinheiro. A única coisa que traz satisfação ao ego, à pessoa egocêntrica, é o ter. Ele tem que ter algo. Depois ela percebe-se que para lá só o ter por si não chega, porque eu posso ter algo
e a curto prazo tem alguma satisfação, mas depois pode ser uma grande chatice, pode trazer problemas. Ao início pode parecer muito bom, mas depois na verdade não é bom, traz-me sofrimento. Ela consegue-se aperceber disso, deixa de viver através da gratificação a curto prazo, do estímulo imediato, do prazer rápido, e começa a escolher as coisas melhor, porque tem capacidade para isso. Não é porque é burra antes e depois passou a ser inteligente, é porque há pessoas super inteligentes egocêntricas. Isto não tem nada a ver com inteligência, tem a ver com o nível de consciência. Em todos os níveis de consciência há inteligência. Há génios bem, génios não digo, mas há pessoas muito boas a compreender as coisas e que sabem muito. Ok? Agora, o que é que elas fazem com essa inteligência? Essa é que é a diferença do nível de consciência para o outro. Portanto, a pessoa é o ter que a satisfaz nos níveis egocêntricos. Depois vem uma seleção, o início de uma seleção, em que a pessoa se apercebe que há coisas que a longo prazo deixam mais satisfeita e alegre e bem disposta. E então, o nível da ação positiva, que é um nível feito de vários níveis, eu estou apenas a dar termos gerais, ela começa a escolher apenas aquelas coisas que não prejudicam ninguém, nem ela própria nem os outros, e que ela adora fazer apenas pelo fazer em si e por mais nada. Não é porque vai ganhar algo a seguir com aquilo, não é porque vai ganhar dinheiro a seguir com aquilo, não é porque alguém vai ficar super apaixonado e atraído por ela a seguir a fazer aquilo, não é porque vai obter elogios a seguir a fazer aquilo. É porque, enquanto o está a fazer, sente-se feliz, sente alegria, sente satisfação, prazer. Portanto, o primeiro nível é o ter, o segundo é o fazer. É o prazer pelo fazer apenas. E ela pode estar toda a vida a fazer aquilo, não ganhar nada a fazer aquilo, ninguém saber que ela faz aquilo, e ela sente-se feliz e satisfeita à mesma ao fazê-lo. Portanto, é o nível do fazer. O nível de seguir uma paixão, realizar sonhos, contribuir para a vida dos outros. Em seguir este nível vem o nível do saber. Portanto, o nível do saber tem a ver com integridade intelectual. A pessoa passa a seguir princípios e valores sem negligenciar, sem se desencaminhar. Ela tem uma compreensão mais correta da realidade, do que a rodeia. Ela consegue compreender melhor o porquê das coisas. Porque é que isto é assim e aquilo é assim. Ela começa a compreender a vida, a ter os conceitos arrumados dentro da cabeça, a conseguir verbalizar as dinâmicas da vida e das relações humanas e das pessoas, os seus processos mentais, os seus estados emocionais. Ela começa a compreender a verdade que está por trás das coisas. Portanto, neste nível, caracteristicamente, estão os professores, os cientistas e todos aqueles que são bons a partilhar os princípios de evolução humana, pois têm que explicar o porquê das coisas. Portanto, são todos aqueles níveis de consciência, todas aquelas atividades, profissões, tipo de pessoas que têm uma compreensão correta e aprofundada de como as coisas realmente são e funcionam e conseguem verbalizar isso, partilhar com os outros isso. Portanto, é neste nível de integridade intelectual do saber que a pessoa consegue usar melhor a sua mente, o potencial máximo da mente, da compreensão, a verdadeira compreensão, a razão, a lógica. Aqui surgem os génios.
sempre que há um gênio em determinada atividade ou área da vida, é porque ele está neste nível. Finalmente, depois de o uso excelente da mente, vem a entrada nos níveis de consciência espirituais. Vem o amor. É a primeira coisa de todas, é o amor, que é um nível que não tem nada a ver com ter, não tem nada a ver com fazer, não tem nada a ver com saber. Engloba-os todos de forma apropriada, mas é o nível que tem a ver com o ser. É o nível em que a mente está silenciosa. Porque há uma questão que é: a pessoa só evolui espiritualmente se praticar aquilo que irá fazer com que ela evolua para esses níveis. O saber princípios, o compreender dinâmicas espirituais da energia e que somos isto e aquilo, e saber explicar isso tudo, isso está no nível do saber. É o saber, não é o ser. O saber não experiencia algo, compreende algo à distância. Sabe como é que aquilo é, está a compreender os conceitos e sabe relacioná-los e explicá-los, mas não está a experienciar ou a viver aquilo. Portanto, a pessoa pode saber muito, mas não ser nada, no fundo. Claro que o saber implica uma parte prática, mas se a mente está a ser usada, a energia espiritual não está a entrar. E isso é algo a ter em conta, importante a ter em conta. Em cada nível há estados interiores que se experienciam, coisas que se sentem, sensações. Portanto, no egocentrismo há determinadas sensações, a maior parte delas negativas. Na fase da ação positiva há outras sensações que vêm daquilo que se faz. Agora, para se passar essa fase da ação positiva, tem que se deixar para trás o que se ganha com o egocentrismo, as sensações positivas que se ganham com o egocentrismo. E depois passa-se à próxima fase. E deixou-se sentir as melhores coisas que sentem com o egocentrismo, mas passou-se a sentir outras ainda melhores com a ação positiva no mundo, com a integridade. Depois deixa-se para trás aquilo que a ação positiva traz, as sensações, os estados positivos, o entusiasmo, a confiança, etc. Deixa-se para trás a identificação com isso e chega-se à integridade intelectual, que chegam novos estados muito mais agradáveis e poderosos e úteis para a vida, que substitui os anteriores. Os anteriores não desaparecem, simplesmente temos acesso a eles quando são necessários e de forma apropriada. Portanto, deixamos de estar neles às cegas a toda a altura, porque é a única coisa que conhecemos e conseguimos experienciar, e passamos apenas a experienciá-los quando é mesmo necessário. Portanto, deixar o entusiasmo para trás não quer dizer que a pessoa nunca mais se vá sentir entusiasmada outra vez na vida. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que deixa de ser a pessoa entusiasmada em todos os contextos e passa a adicionar algo mais apropriado para certos contextos, que não o entusiasmo apenas. Ou o pensar positivo. Pensar positivo é útil em certos contextos, mas não noutros. E nesses outros em que não é útil, não quer dizer que o útil seja o pensar negativo. É nem sequer pensar. É aí que entra a fase espiritual da mente silenciosa. Enquanto a mente está a funcionar, enquanto estamos a fazer algo, só podemos sentir certos estados. Quando a mente começa a ser silenciada, quando os impulsos do ego deixam de ser seguidos e deixam de nos controlar, começamos a experienciar uma nova energia. As primeiras energias espirituais. E a primeira de todas é o amor. É uma sensação de apreciação por tudo o que está à nossa volta. Seja quem for, seja o que for. Uma apreciação. Em vez de o ódio ou o julgamento, a crítica, passa a ser apenas o amor. Quando a mente está silenciosa. Portanto, estas são as várias fases explicadas de uma forma geral
com o propósito de introdução e não de explicação profunda. É importante passar por todas elas. É importante perceber que há coisas que têm de ser deixadas para trás para que novas e melhores surjam. Isso é difícil, isso é muito difícil. E é importante saber compreender bem a diferença entre o saber algo e o ser algo. Ok? E é tudo por hoje. Até para a semana. Obrigado por teres ouvido este áudio. Sou Pedro Constantino do Cool Vibes. E segue as tuas paixões.